Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, a segunda meditação sobre o Espírito, aquilo que é mais importante dentro de nós, se referindo ao caráter, ao nosso interior, o Espírito. E nós vamos falar sobre um Espírito excelente. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Deus de toda a criação, único e suficiente Deus, nós pedimos por tua bondade e misericórdia que o Senhor venha dirigir as palavras, que o Senhor venha fluir pelo teu Espírito, a tua luz, por tua palavra, para que venha dar entendimento a todos, entender tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Título, separamos como texto básico o livro de Salmos, Salmos 51, versículo 10. Tem como texto base dessa meditação de hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem falou isso foi o salmista Davi. E, diga-se de passagem, ele teve uma experiência muito renhida, pois quase que perdia o Espírito de Deus dentro dele. Quase que perdia a presença de Deus. O maior tesouro que o ser humano pode ter é o Espírito de Deus dentro dele. A própria presença de Deus dentro do ser humano. E Davi tinha esse Espírito. Sabia o valor desse Espírito. O Espírito excelente de Deus. A presença de Deus dentro de nós. Vamos falar apenas de 3 pontuações nessa meditação. Antes de falar as 3 pontuações, vamos falar uma introdução aqui. O Espírito excelente que vamos falar nesta meditação é o Espírito da própria pessoa que se entrega à fé em Deus para fazer a diferença no que crê em Deus. Então, esse Espírito que vamos falar aqui, o Espírito excelente, é o próprio Deus. E é esse Espírito que faz a diferença na vida de cada um de nós. É esse Espírito. Vamos falar do Espírito excelente que há dentro de nós. O Espírito excelente. Vamos falar do Espírito que da qualidade de fé que agrada a Deus. Um espírito de qualidade de fé que agrada a Deus. Nós vamos falar sobre isso no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Números é o 4º livro do Velho Testamento. Capítulo 14, versículo 24. Achamos, está aqui. Olha só o que diz. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja bem a diferença de um ser humano ser uma pessoa de vitória, ser uma pessoa bem-sucedida. E falando a respeito da vida eterna, uma pessoa que sabe alinhar o seu espírito com o espírito da fé em Deus para a salvação. A palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Caleb aqui
foi um guerreiro. Ele, Josué, espiou uma cidade na qual tinha 10 espias do povo de Josué. Foi lá e viram as dificuldades. E foi só Caleb e Josué, os dois, viram a cidade e viram com os olhos da fé. Não, vamos lá. São gigantes, são um povo muito numeroso, mas vamos lá e nós vamos vencer. E foi isso que aconteceu. E Caleb permaneceu em perseverar em toda a vontade da lei de Deus e agir aquilo que ele creu. Ele tinha um espírito agarrido de fé. E todo o espírito agarrido de fé, todo aquele que tem esse excelente espírito que alimenta em si mesmo de confiança em Deus, ele é perseverante. E Caleb perseverou em todas as promessas de Deus. E ele foi uma pessoa o qual Deus honrou. Vamos para a segunda pontuação. Um espírito sábio e sereno. Provérbio, capítulo 17 e versículo 27. Vamos ler, depois nós vamos tecer comentários. Provérbios, próximo livro de Salmo, capítulo 17, versículo 27. Provérbios, já achamos aqui o livro Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem inteligente. É muito glorioso, é muito magnífico essa qualidade de espírito. Primeiro, sábio. Segundo, sereno e de entendimento. Toda pessoa que se contém, controla o seu espírito, guia seu espírito pela verdade, pelo ensinamento da sabedoria de Deus e vive isso. E ele é sereno de espírito, é um espírito de qualidade, é um espírito que Deus se agrada. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. É esse espírito que a gente já falamos sobre isso. Buscar uma perfeição, buscar qual a vontade de Deus, o que devemos fazer para que nosso espírito se alinhe ao de Deus. Isso é de suma importância. Vamos para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo. Um espírito contrito. Bom, um espírito contrito. E aí, o que falar de espírito contrito? Vamos ler logo o versículo, depois nós vamos tecer o comentário. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que o têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Duas observações a ser feitas. Coração aquebrantado. Aquela pessoa que se aquebranta, que se humilha diante de Deus e reconhece que não é nada. Espírito contrito é aquela pessoa que em meios vem os sofrimentos, vem as angústias, e ela contrita o seu espírito e se derrama diante de Deus. A esse espírito, a palavra de Deus diz, Deus não resiste. Deus se volta logo para a pessoa que tem o coração aquebrantado e o espírito contrito. Essa é a excelência do espírito da pessoa, quando ela trabalha isso dentro de si. É isso que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Moldar esse espírito, moldar o espírito orgulhoso, moldar o espírito nervoso, moldar o espírito jactancioso, mudar o espírito perturbador, mudar o espírito de inveja, mudar o espírito de ódio, mudar o espírito de soberba, para ter o espírito de Deus, o espírito sereno, o espírito maleável, o espírito de amor, o espírito de misericórdia, o espírito de sabedoria, o espírito aquebrantado e sereno.
de paz. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, o Senhor bem falou em tua palavra. Me arrependo de ter feito o homem. Livro de Gênesis, capítulo 6. O Senhor fala isso. Porque o homem é inclinado à dureza de coração, é inclinado à sua vontade, é inclinado à sua jactância, à sua vontade própria. Mas quando o Senhor ver no homem o desejo de mudar seu espírito, o desejo de vontade, fazer a tua vontade, a esse espírito, esse coração é moldado. É isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. E eu suplico misericórdia por todos nós, que todos, Senhor, para a tua glória, exclusivamente para a tua glória, todos que ouvirem esta mensagem, que não é minha, é do teu Espírito, é da tua palavra, sejam transformados, tocados, aquebrantados, dilacerados, a ponto de se derramar em lágrimas diante de ti e a dizer, Senhor, dá-me um novo espírito, muda esse espírito, Senhor, em mim, em nome de Jesus. Esse espírito que eu vejo que não é da tua vontade, que não te agrada. É isso que te oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Se Deus permitir, nesta sexta-feira estaremos falando desse Espírito, o novo Espírito, o Espírito que Deus deseja formar e outro a mais, que é dar o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Se Deus permitir, amanhã estaremos falando sobre essa mudança de Espírito. Para a glória de Deus, Deus abençoe a todos.